Bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração profunda aqui no nosso programa. É muito bom estar de volta. A missão deste nosso mergulho de hoje, sabe, é realizar uma imersão que eu diria ser absoluta e até um pouco revolucionária na forma como a gente compreende o passado. Uhum, com certeza, é uma mudança de paradigma enorme. Sim, a ideia é sacudir aquela imagem clássica, meio empoeirada, que muita gente tem sobre o que é de fato o estudo dos séculos anteriores. Aquela coisa de decorar a data de prova de escola, né? Exatamente. E o material base que estamos usando hoje para guiar essa nossa conversa vem de um apanhado assim riquíssimo de pesquisas e ensaios. Eles estão reunidos na coletânea A Escrita da História Novas Perspectivas. Uma obra simplesmente monumental, organizada pelo Peter Burke, que é um historiador super renomado. Perfeito. E a grande provocação logo de cara para quem nos ouve agora é a seguinte: o que é que vem à mente quando a palavra história é mencionada? Olha, para a grande maioria, acho que a imagem automática é a de reis com coroas pesadas, tratados de paz. Generais em cavalos brancos. Isso, datas intermináveis de batalhas, os grandes documentos oficiais assinados em palácios, não é? É bem por aí. Mas a nossa missão hoje é desvendar como a história deixou de ser esse monopólio exclusivo dos chamados grandes homens. E passou a investigar, literalmente, de tudo. Tudo mesmo. Estamos falando de analisar desde o cheiro insuportável das ruas de Paris no passado até os pensamentos mais íntimos de um simples moleiro lá do século XVI. É uma expansão de horizonte fascinante. Muito. E para guiar a nossa audiência por essa jornada, duas boas-vindas à nossa voz de análise síntese de sempre. É excelente ter a sua companhia, muito preparado para desbravarmos esse material tão denso. O prazer é todo meu. E... logo de cara, é fundamental estabelecer um ponto. Compreender essa mudança drástica na forma de se registrar o passado não é apenas um mero exercício acadêmico, sabe? Não é papo só para ficar restrito aos corredores das universidades, né? Longe disso. Para quem busca estar realmente bem informado nos dias de hoje, compreender como essa chamada verdade histórica é construída. E quem foi deixado de fora dessa? Exato! Quem foi apagado dos registros oficiais ao longo dos séculos. Isso é a ferramenta definitiva de pensamento crítico. Sobretudo hoje em dia. Especialmente na nossa atual era. A gente vive uma sobrecarga absurda de informação diária. Então, saber questionar a origem, o viés e a perspectiva de um relato é uma habilidade de sobrevivência intelectual. Certo. Vamos desempacotar isso então. Porque a introdução dessa nossa pilha de fontes faz um contraste fenomenal para mostrar o ponto de partida dessa revolução. O salto do modelo antigo para o novo. Isso. Imagina aquele livro didático mais antigo que você puder. Aquilo é o reflexo do paradigma tradicional, que é muitas vezes chamado de paradigma rankiano. Focado quase que 100% no Estado e na alta política. E nas instituições formais, nos líderes. Mas em total oposição a isso, as pesquisas nos apresentam a nova história, ou Nouvelle Histoire, que é muito ligada à escola dos Annales lá na França. Que jogou uma verdadeira bomba nesse modelo antigo. Uma bomba atômica acadêmica. Eles propuseram uma história total. É uma expansão vertiginosa. De repente, coisas que pareciam imutáveis ou completamente triviais ganham uma história própria. Sim, a gente começa a ver o estudo histórico da infância, a evolução de como a sociedade enxerga a loucura. As mudanças climáticas de séculos atrás. E até a história dos odores, da limpeza e da sujeira. Tudo passa a ter um passado que pode e deve ser reconstruído. O que é fascinante aqui é a rejeição completa daquela velha narrativa que se concentrava apenas em eventos pontuais. Aquela coisa de focar só na data em que um rei caiu. Isso. Os historiadores dessa nova vertente argumentam que focar só nisso é olhar para a coisa errada. Fernand Braudel, que é um dos grandes nomes dessa escola, usou uma metáfora que eu acho perfeita. A do oceano, né? Exatamente. Ele comparou os eventos políticos, as batalhas e as trocas de governo a meras espumas nas ondas do mar. Nossa, muito poético. E preciso. É aquilo que faz barulho na superfície, que chama atenção visualmente. Mas para a nova história, o que realmente importa, o que move o vasto oceano da humanidade, são as correntes profundas. É o que eles chamam de la longue durée, ou a longa duração.
Correntes profundas, no caso, seriam o quê? Especificamente a geografia, a economia. Exato. A mudança lenta das estruturas geográficas, os ciclos econômicos que duram séculos, as crenças sociais enraizadas. E eu imagino que isso afete aquela ideia de objetividade matemática da história antiga, certo? De relatar os fatos estritamente como eles realmente aconteceram, buscando uma neutralidade absoluta, caiu por terra. Em seu lugar, entrou o reconhecimento do relativismo cultural e de um conceito chamado heteroglossia. Opa, heteroglossia é uma palavra que assusta um pouco num primeiro momento. Como a gente pode traduzir isso para o dia a dia de quem nos ouve? Imagine caminhar por um mercado público superlotado. Dezenas de pessoas estão gritando as suas próprias versões sobre um acidente de carro que acabou de acontecer na esquina. Cada um viu de um ângulo. Exatamente. A heteroglossia é a ideia de que o passado é exatamente assim, composto por vozes variadas, simultâneas e muitas vezes opostas. Não existe um único narrador isento ditando as regras. Tais estereótipos. O passado não é um espelho plano, ele é um caleidoscópio. E o interessante é que isso afeta até mesmo os temas políticos mais tradicionais. Aqueles que a gente achava que já estavam resolvidos. Temas super debatidos. As fontes trazem um exemplo fortíssimo sobre isso. O grande debate historiográfico sobre Adolf Hitler e o Terceiro Reich. Esse é um ótimo exemplo de como a abordagem muda tudo. Sim, como a gente analisa algo tão monumental e terrível usando essa nova lente? De um lado, o texto mostra os chamados intencionalistas. Que são aqueles que focam na mente, nas intenções do líder. Exato, nas escolhas conscientes e até inconscientes, chegando a usar elementos freudianos para tentar explicar o horror através da psique de um único homem. Mas do outro lado do debate, temos os funcionalistas ou estruturalistas. E os funcionalistas argumentam que focar só na mente do ditador é um erro que simplifica demais o problema. Para eles, o foco deve estar na máquina gigantesca do governo. Na burocracia do mal. Isso, nos milhares de homens ao redor do poder e nas dinâmicas sociais que permitiram que o nazismo funcionasse como um sistema. O que essa quebra de paradigma mostra é que a história perdeu aquela narrativa única e engessada, não é? Não há mais um consenso confortável. Somos forçados a lidar com a complexidade brutal das motivações humanas, agindo ao mesmo tempo que as gigantescas pressões estruturais da sociedade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque ao quebrar essa narrativa focada nos grandes homens ou grandes estruturas de Estado, o foco desce vertiginosamente para as pessoas comuns. A famosa história vista de baixo. Exato. E tem um caso prático nas nossas fontes que ilustra isso de um jeito espetacular. A Batalha de Waterloo, em 1815. O confronto final de Napoleão. Esse mesmo. Geralmente, quando lemos sobre Waterloo, estamos olhando por cima do ombro do Duque de Wellington ou do próprio Napoleão, né? Movendo peças num tabuleiro imaginário que vai decidir o destino de toda a Europa. Uma visão totalmente panorâmica e estratégica. Só que a pesquisa nos leva para a lama, literalmente para a lama do campo de batalha. Nós conhecemos o relato através das cartas de um soldado raso chamado William Wheeler, da Infantaria Britânica. A perspectiva dele é completamente fascinante porque simplesmente ignora a grandiosidade do momento histórico. Totalmente. Enquanto os livros de história narram a glória tática da movimentação das tropas, o soldado Wheeler escrevia para a família contando que estava com muito frio. Debaixo de uma chuva congelante. No meio de uma carnificina indescritível. E a maior preocupação dele ali, o que realmente importava para a sobrevivência mental dele naquela noite, era ter um bom estoque de tabaco. Tabaco para fumar e não enlouquecer com o que estava vendo. É uma visão visceral da guerra. E visceral é a palavra exata para essa abordagem. Essa mudança drástica de lente reflete a visão de historiadores que queriam, e eu cito uma frase maravilhosa do material aqui, resgatar as pessoas comuns da enorme condescendência da posteridade. Que frase pesada, né? Sim, do historiador Ip Thompson. Durante séculos, a posteridade olhou para os pobres, os camponeses e os soldados rasos como meros números. Estatísticas de mortalidade. Ou como massas passivas que apenas sofriam as decisões dos reis sem reagir. A história vista de baixo devolve a agência para essas pessoas,
Mostra que elas viveram, criaram cultura, tiveram medo e protagonizaram suas próprias vidas. Mas olha, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui porque é uma dúvida que surge naturalmente. Pode falar. Se a gente focar apenas na necessidade de tabaco do soldado Wheeler e esquecer as táticas do Duque de Wellington, a gente não corre o risco de perder a visão macro da coisa? A gente não perde o entendimento de por que aquela batalha redefiniu as fronteiras da Europa? Olha, essa é uma crítica muito justa e é um debate constante na área acadêmica. O objetivo não é apagar a visão macro, mas mostrar que a visão macro é uma ilusão se ela não for sustentada pela base. Entendi. As duas coisas precisam existir juntas. Sim, um império não cai apenas porque um rei assinou um papel. Ele cai porque milhões de soldados rasos com frio decidiram não marchar mais ou porque os camponeses pararam de colher o trigo para o exército. A grande história não existe sem a pequena história. O desafio é justamente entrelaçar as duas escalas. Exatamente. E isso nos leva a um desafio prático que parece quase impossível. Se esses camponeses e artesãos, em sua grande maioria, não sabiam ler nem escrever, não deixavam diários, não publicavam manifestos... Como é que a gente sabe sobre eles? Como acessar a voz de quem não deixou registros voluntários para o futuro? Essa é talvez a parte mais genial da metodologia que estamos explorando. Os pesquisadores tiveram que se transformar em verdadeiros detetives do passado. Lendo nas entrelinhas. Exatamente. Eles começaram a ler os registros judiciais e oficiais nas entrelinhas, usando documentos da burocracia estatal para propósitos que os escrivãs originais jamais imaginaram. Tem um exemplo fantástico disso nas fontes, o livro Montaigu. Um clássico. Nele, o historiador Leroy Ladurie usou os minuciosos registros de interrogatórios da Inquisição. Eram registros feitos por um bispo muito metódico, o Jacques Fournier. E o que ele encontrou nesses registros? Ele reconstruiu fofocas, traições, crenças e toda a vida material de uma pequena vila camponesa medieval, coisas que ninguém achava importante registrar. Tem também aquele caso impressionante do moleiro italiano, não é? O Menocchio. O livro O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. É um trabalho espetacular. Como ele fez isso? Através dos registros criminais da Inquisição também. O historiador conseguiu revelar a cosmologia complexa do Menocchio, que era um simples moleiro do século XVI. Ele não apenas moía trigo. De jeito nenhum. Ele havia criado toda uma teoria sobre a origem do universo e da vida. Menocchio dizia aos inquisidores que o universo se formou a partir do caos, da mesma forma que o queijo coalha a partir do leite. E os anjos eram o que mesmo? Ele dizia que os anjos apareceram nesse queijo primordial da mesma forma que os vermes surgem na comida estragada. Olha, que loucura! Uma imaginação teológica riquíssima vinda de um trabalhador braçal. E que a história tradicional jamais teria notado. Jamais. E não é só a Inquisição. Temos os registros investigativos da Inglaterra medieval também, que foram usados de forma muito criativa pela Barbara Hannawalt. Os famosos relatórios de coroners. Isso, inquéritos de mortes suspeitas. Através da investigação criminal de como alguém caiu num poço ou foi atingido por uma carroça, os historiadores conseguiram mapear detalhes absurdos do dia a dia. Como era a estrutura familiar, quem trabalhava no campo em qual horário, a que horas as pessoas acordavam e iam dormir. Contudo, tem um porém aí, certo? Um grande porém. Isso é crucial para mantermos o senso crítico. As fontes alertam para o extremo ceticismo que esse método exige. Ler nas entrelinhas é pisar em ovos. Com certeza. Afinal, o pesquisador está tentando extrair o pensamento cotidiano a partir do que uma pessoa aterrorizada dizia. Sobre ameaça de tortura ou morte na fogueira. Exato. Será que o muleiro, Menocchio, falava a verdade plena sobre o que pensava, ou ele adaptava seu discurso para tentar salvar a própria pele diante dos juízes inquisidores? É uma dinâmica de poder muito assimétrica. É um exercício que exige rigor metodológico implacável para não romantizar a violência inerente ao documento oficial. Transicionando dessa ideia de buscar vozes que foram abafadas, a gente chega num ponto inevitável da nossa exploração de hoje. A questão de gênero. Exatamente. Se a base inteira da narrativa tradicional focava no homem branco, europeu e poderoso, o que acontece quando a lente foca nas mulheres? O ensaio da Joan Scott nas nossas fontes aborda bem isso. E traz um sarcasmo genial da escritora Virginia Woolf, lá do ano de 1929. É sensacional.
A Virginia Woolf questionava por que não simplesmente criar um suplemento na história, colocar lá um nome discreto só para elas aparecerem no fundo do palco. Sem causar nenhuma impropriedade na narrativa dos homens grandes. Sim, uma ironia fina. E se conectarmos isso ao panorama geral do pensamento contemporâneo, essa ironia nos leva diretamente a um conceito do pós-estruturalismo, a uma reflexão profunda sobre a lógica do suplemento, uma ideia do filósofo Jacques Derrida. Como funciona essa lógica do suplemento na prática? Para simplificar, imagine uma casa que foi considerada perfeita e completa durante décadas. De repente, alguém diz que precisa construir um anexo gigantesco nos fundos, um suplemento, Porque percebeu que a casa não tinha cozinha nem quartos. que a planta original era, na verdade, defeituosa e completamente excludente. Ou seja, adicionar as mulheres na história provou que o sujeito dito universal da humanidade era uma fraude. Perfeito. Inserir as mulheres não era apenas escrever um capítulo extra simpático no final do livro didático. Significava que a casa inteira precisava ser demolida e reconstruída desde a fundação. As bases da narrativa histórica eram parciais. E como as fontes detalham, essa constatação não foi aceita com um sorriso no rosto pelo mundo acadêmico. Houve resistência pesada. Embate literal e acalorado. O material narra um conflito emblemático na Associação Histórica Americana, lá em 1969. Um marco importante. Mulheres historiadoras começaram a exigir espaço nas conferências, representação nas cátedras e o fim da discriminação na profissão. Mas a velha guarda da associação reagiu duramente. Eles acusaram essas mulheres de estarem abandonando a objetividade acadêmica e o profissionalismo puro em troca de militância e de política. E é muito importante que a nossa audiência entenda que estamos observando esse conflito com distanciamento crítico aqui, apenas relatando os fatos historiográficos. Com certeza, não estamos tomando partido. O ponto analítico é que, segundo as fontes, as historiadoras expuseram que aquele modelo tradicional, que se vendia como neutro e desinteressado, já era uma política fortíssima de manutenção do status quo. A neutralidade era uma ilusão. E essa tensão foi o motor de uma evolução conceitual incrível no campo, não é? Sim. No começo, o esforço era apenas procurar heroínas perdidas, rainhas ou guerreiras, para provar que as mulheres também faziam coisas grandiosas. Mas logo, a disciplina avançou para o uso do gênero como categoria analítica. Deixou de ser só sobre encontrar personagens femininas. O foco passou a ser entender como as sociedades constroem os significados das diferenças entre os sexos. E isso desestabilizou até a ideia de que as mulheres formam uma categoria única. Porque raça e classe entram na equação? Exatamente. Uma mulher nobre e escravocrata do século XVIII vivia uma realidade astronomicamente oposta à de uma mulher negra escravizada na mesma época. Raça, classe e gênero se cruzam. Isso prova que identidades não são caixas fixas. E esse nível de complexidade mostra que a história tem garras afiadas que alcançam o nosso presente. Não é só teoria do passado. Impacta a vida real hoje. As fontes até citam o famoso caso Sears, nos Estados Unidos. Foi um processo judicial gigantesco de discriminação no trabalho envolvendo uma grande rede de lojas. Onde a história foi parar no tribunal. Isso. Duas renomadas historiadoras testemunharam em lados opostos de uma corte, debatendo sob juramento sobre os padrões históricos de comportamento feminino no mercado de trabalho. Isso ilustra, de forma muito descritiva, como as interpretações sobre o passado colidem com alegações de ideologia no mundo real. O passado é um campo de batalha ativo, ditando regras e leis para o presente. E, sabe, essa percepção de que a narrativa tradicional europeia e ocidental não é a única régua válida, nos conduz perfeitamente para a expansão geográfica dessa revolução historiográfica. O ensaio do Hank Wessling sobre a história de além-mar. Isso mesmo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a descolonização maciça da Ásia e da África, os pesquisadores europeus foram forçados a engolir a seco e repensar o seu próprio eurocentrismo. E quando a gente lê o nível de preconceito que existia no passado acadêmico europeu, é algo de cair o queixo. Era institucionalizado. O material cita ninguém menos que o filósofo Hegel, lá no século XIX, afirmando com todas as letras que a África não era uma parte histórica do mundo. E o Trevor Hopper também, mais recentemente. Sim.
Até a década de 60, historiadores de ponta viam a história da África simplesmente como rotações sem sentido de tribos bárbaras, algo que sequer seria digno de estudo se comparado às coroas europeias. Como é que o campo acadêmico conseguiu virar esse jogo absurdo? Foi necessário um esforço colossal de inovação metodológica. Um dos grandes avanços documentados na nossa pesquisa foi a obra do Jan Vansina. Ele revolucionou o campo ao desenvolver métodos críticos rigorosos para validar a tradição oral. Porque antes, se não tivesse um papel assinado e carimbado, não era história para eles. Exatamente. Vansina demonstrou que as narrativas transmitidas oralmente, os inventários e poesias passados por gerações em várias sociedades africanas, possuem estruturas de validação interna riquíssimas. Tão complexas quanto qualquer documento de cartório. Quando combinadas com a arqueologia e a linguística, essas tradições orais devolveram a voz histórica a um continente inteiro. E a gente vê esse mesmo movimento de libertação narrativa acontecendo na Ásia. As fontes citam o caso da Indonésia e o pioneirismo do pesquisador Van Leur. Que exigiu uma mudança de ponto de vista radical. Ele disse que a história asiática precisava deixar de ser enxergada, e eu adoro essa expressão que o material usa, do convés de um navio holandês. É uma imagem muito forte. Mostra que os europeus só começavam a contar a história da Ásia no momento em que seus navios atracavam lá para explorar especiarias. Explorando milênios de civilizações complexas. Eles propuseram que a sociedade local fosse compreendida a partir das suas próprias categorias sociológicas. Isso abriu a porta para debates historiográficos intensos sobre o verdadeiro impacto colonial. De forma muito objetiva, vemos escolas de pensamento divergentes operando aí. A escola minimalista e a sentimentalista, certo? Isso. Os minimalistas argumentam que a presença europeia na Ásia foi superficial e alterou pouco a essência daquelas sociedades profundas. Em contraposição, temos os críticos radicais ou sentimentalistas, que apontam o imperialismo colonial europeu como uma força destrutiva que maximiza os crimes e explica o subdesenvolvimento atual. Mas, independentemente de qual lado o historiador toma nesse debate, o Wesselin aponta um paradoxo profundamente triste na pesquisa. Um paradoxo logístico e moral. Qual seria exatamente? É que, devido aos saques e ao sistema de dominação colonial, a maior parte dos arquivos e artefatos dessas nações africanas e asiáticas foi parar na Europa. Nos museus e arquivos das antigas metrópoles. Exato. Então, o historiador contemporâneo africano-asiático que queira pesquisar a fundo o passado do seu próprio país, muitas vezes precisa viajar até Paris, Londres ou Amsterdão para consultar os arquivos sobre sua própria terra. A geografia da documentação ainda é, em grande parte, uma geografia colonial. Caramba! Então, o que tudo isso significa para nós, depois de dissecar essas centenas de páginas e conceitos estruturais? Fica cristalino que a história sofreu uma mutação irreversível, não é? Sem dúvida nenhuma. Ela deixou de ser aquela linha reta e arrumada sobre presidentes e reis. Hoje entendemos que ela é fragmentada, heterogênea, barulhenta e transbordando de vozes conflitantes. Nessa nova tapeçaria humana, a dona de casa anônima, o soldado raso e as tradições orais africanas ganharam o palco principal. E o benefício mais direto dessa nossa imersão para quem nos ouve é justamente o treinamento do olhar. Perceber que a história é um construto ajuda demais a desenvolver um filtro crítico para os dias de hoje. Ajuda a não ser feito de bobo pelas narrativas oficiais. Saber que os documentos oficiais sempre representaram a voz de quem tem poder nos ensina a questionar a mídia contemporânea, a buscar o que está nas entrelinhas na nossa própria sociedade atual. E sabe, isso levanta uma questão importante, uma reflexão inédita que me ocorreu com base nas fontes e que eu deixo para o pessoal pensar. Manda! Nós vimos que os historiadores da nova história tiveram que suar a camisa cavando arquivos da Inquisição e resgatando tradições orais para ouvir os silenciados do passado, certo? Certo. Trabalheira de detetive. Hoje, nós geramos petabytes de dados diariamente. Mas esses dados não são públicos. Eles estão sob controle de algoritmos fechados e gigantes da tecnologia. É verdade. Então, para os historiadores do século 22,
que quiserem escrever a história vista de baixo da nossa era digital, o que eles vão encontrar? Será que os excluídos digitais de hoje, sem acesso à tecnologia ou cujas vozes são suprimidas pelos algoritmos, serão os camponeses sem registro de amanhã? Fica a dúvida se eles estarão lá, esperando para serem resgatados pela próxima revolução da história. É uma perspectiva de explodir a cabeça tentar imaginar quem serão os silenciados do nosso tempo. Fica aí a provocação final. Com essa provocação de altíssimo nível, chegamos ao final do nosso mergulho de hoje. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve conosco nessa exploração aprofundada pelas engrenagens do passado. Muito obrigada pela escuta. Continuem questionando o que leem, continuem com a curiosidade afiada e lembrem-se do que aprendemos aqui. Absolutamente tudo tem uma história. Até a próxima exploração. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.